Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, para vocês que estão lavando a louça, escolhendo feijão, andando de bike, transformando os PDF em CSV, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 98 do podcast Áreas Contaminadas, que é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos colaboradores maravilhosos do Apoia-se. Contamos aqui no podcast com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com o laboratório E-Consulting como patrocinador ouro, a Vapor Solutions como patrocinadora ouro e a LabCris Análises Ambientais como patrocinadora prata. E principalmente, contamos com a companhia, com a atenção, com o tempo e os ouvidos atentos de todas e todos vocês. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e ajudará toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos. Para fazer isso, entre no site apoia.se/ecdambiental e escolha a forma e o valor da sua contribuição, se vai ser com boleto, com cartão ou da forma que você quiser. Muito além da questão financeira, é para nós uma grande honra ter tanta gente fazendo questão de contribuir conosco voluntariamente para que possamos fazer esse trabalho de escuta, de escrita, de leitura, de conversa, de divulgação científica na área do GAC e também na área do meio ambiente como um todo. Isso nos enche de vontade de fazer cada vez mais, cada vez melhor. Por isso eu gostaria de deixar público aqui meus agradecimentos a todos os nossos colaboradores, que atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ossi, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Estamos agora na reta final de preparação para o episódio 100 do nosso podcast. A ideia desse episódio partiu da Jane Flori e conta com a participação ativa e indispensável de Alain Humberto, Diego Silva e da Lilian Coreiaço Rios. A previsão de ida ao ar é 31 de março de 2022, aguardem. Gostaria de avisar vocês também que estão abertas as inscrições para 2 cursos online ao vivo da parceria Senac-AESAS para o mês de abril. Um deles é de investigação de substâncias inorgânicas e o outro é de sondagem e amostragem de solo. Esse segundo eu tenho a honra de ser o coordenador. As aulas desse curso de sondagem e amostragem de solo serão às terças e sextas, das 8 ao meio-dia. Já o curso de inorgânicos, no mesmo horário, será às segundas e quintas. O curso de sondagem e amostragem de solo terá uma aula prática presencial no Senac. Será presencial, mas com transmissão ao vivo, simultânea também pela internet. Informações e inscrições no site www.aesas.com.br/eventos. Bom, nesse episódio aqui eu mostro uma entrevista muito bacana com o Heitor Gardenal Figueiredo, sorocabano da Gema, geólogo com mestrado em sedimentologia. Atualmente ele é coordenador de projetos na Arcades. Ele também foi um dos coordenadores do grupo técnico que está ajudando na revisão do Manual do Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. Vocês vão gostar muito das histórias dele e também dos principais temas que abordamos aqui: investigação de alta resolução, ambientes deposicionais e a sua influência na contaminação de uma área. Bom, é isso aí. Fiquem agora com as palavras de Heitor Gardenal. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
Hoje eu estou com mais um convidado aqui, um convidado ilustre, Heitor Gardenal. Heitor, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Fala, Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer a oportunidade aí, estou muito lisonjeado de poder ser entrevistado por você. Pô, legal, obrigado. Heitor, recentemente eu descobri, eu não sabia disso, mas recentemente eu descobri que você também é sorocabano, né? Então, conta um pouco dessa história aí. O que você fazia aqui em Sorocaba na juventude? Quais rumos você andou e o que te levou a cair numa geologia? Porque Sorocaba não é assim uma terra de geólogos, né, famosos e tal. O que te levou para a geologia? Bom, eu sou nascido e criado em Sorocaba. Na minha infância eu sempre gostei muito de jogar futebol e é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. E a questão da geologia foi uma coisa bem bacana, né? Primeiro, eu sempre quis, né, fazer engenharia, né? Porque gostava, tinha uma afinidade, né, com matemática, química, física, com as exatas, né? Mas aí, ao longo do tempo, conversando com os amigos e tal, o que você vai prestar? O que você vai prestar? Aí, engenharia. Eu falei, caramba, todo mundo vai ser engenheiro, eu não quero ser engenheiro também. E aí eu comecei a procurar e tal. E tinha um amigo do meu pai, na época que ele trabalhava, ele não era geólogo, mas ele trabalhava numa mineração, numa mineradora, né? E aí ele falava que era muito bacana o trabalho do geólogo, que ele via as rochas e era ele quem decidia aonde explorar e coisas desse tipo. E aí isso já deu um pontinho assim na minha mente. Mas o que acho que foi decisivo também foi quando eu comecei a procurar mais e aí eu vi também que o geólogo podia trabalhar na indústria do petróleo, né? Uhum. Isso foi uma coisa que também para mim foi bem bacana. Então, no momento que eu entrei na faculdade, eu ainda não pensava em GAC, né? Eu não conhecia nada do GAC, vamos dizer assim. Mas foi isso que me fez ir para geologia. Legal. Onde você estudava aqui em Sorocaba? Eu estudei no Colégio Irapuru, não sei se você Sei. conhece. Conhece. Legal, é perto aqui da minha casa. Isso, é pertinho aí. Estudei a Legal. vida inteira aí, Ah, tá. Legal. Quando eu era jovem não tinha o Irapuru ainda, só foi ser criado depois que eu já era adulto. Ô, louco, Marcão. Pois é. Bom, mas daí você vai e entra na geologia. Você está lá na graduação e você já gostava do petróleo e você tinha um referencial de mineração, né? O meu pai é geólogo, foi para mineração. Muita gente é geólogo que falou comigo aqui. Normalmente os olhos brilham com a mineração e com o petróleo. E você estava na graduação num momento em que o petróleo era muito bom, né? Tava um momento bom do petróleo. Isso também brilhou seus olhos? Ou você ali viu que tinha uma possibilidade no meio ambiente ou não? Era mineração e petróleo para você ali? Então, Marcão, quando eu fui para a faculdade, eu fui muito novo, né? Com 17 anos, imagina, saindo de Sorocaba, indo Sim. para São Paulo, morar sozinho. E aí eu fui assim, meio que no feeling, né, de geologia e tal. Aí eu comecei o curso e gostei. Mas ao longo do tempo, principalmente no terceiro ano, quando a gente tem terceiro, quarto ano, mais ou menos, da GEL, quando a gente começa a ter um pouco mais esse contato com hidrogeologia e coisas do tipo, e começa a estagiar também, né? Uhum. Aí que a minha mente abriu para o GAC, né? Que aí eu comecei a conhecer de verdade o que era, porque quando chegava no terceiro, quarto ano da faculdade, a gente vai buscar um estágio, né? Sim, Então, sim. preciso estagiar, preciso fazer uma graninha aqui, né? E aí eu comecei a ter esse contato com o GAC. Até mantive, né, os meus gostos com petróleo e mineração, mas comecei a estudar também algumas coisas mais voltadas ao GAC, porque era aonde eu comecei a estagiar, né? E acho que abriu o leque, né? Acho que foi esse ponto. E como é que você entrou no GAC? Como é que você começou a estagiar nessa empresa específica e ela era do GAC? Por que nisso e não em outra coisa? O que te levou para lá? Então, Marcão, na verdade, na época, a gente tem poucos horários na grade lá, né? Que geologia é um curso integral. E aí fazia entrevista em diversos lugares. E em São Paulo, né? Como eu fiz geologia, né, em São Paulo, na USP aí, é o meio, né? Que tem mais oportunidades. Sim. Então, na verdade, foi a oportunidade que me direcionou. Era uma empresa de pequeno porte, vamos Certo. dizer assim, e era uma empresa de perfuração de poços, limpeza de poços artesianos, Uhum. e o cara lá, que era o dono da empresa, ele também fazia alguns trabalhos de GAC.
E era nos trabalhos de GAC que eu acabava tendo um envolvimento maior e começava a ter uma ideia de um trabalho como um todo, né? Porque quando eu ia acompanhar as atividades eu não acompanhava as perfurações, né? Mas quando acompanhava a limpeza de poço, relatório de outorga e coisas desse tipo, para mim era mais ali uma Papel, coisa né? que Mais burocrático do que geólogo, né? exato, e eu estava na faculdade, não, eu sou geólogo, eu tenho que fazer o trabalho de geólogo. E aí quando eu vi esses relatórios de GAC e tal, eu falei, nossa, que legal, isso é muito bacana. E aí a partir daí eu comecei a estudar mais, né, durante a graduação para poder entregar uma coisa melhor dentro do estágio. Certo. E eu sempre gostei de aprender coisas novas, né? Então aí abriu esse túnel aí. E aí eu entrei. Oi, pena que você não acompanhou as perfurações, né? Que isso te daria hoje, né, dentro do GAC, uma visão interessante, né? Você vê como é que o cara perfura os poços tubulares ali, né? Para você pegar aqui, quando a investigação do fraturado, você fala, putz, será que aquele poço lá representa realmente, né? Sim, esse estágio até me ajudou, porque às vezes alguns clientes vêm e têm esses problemas, né? Que eles têm posto de produção e tal na área, então tem alguns problemas de outorga que eu falo, pô, isso daí eu sei fazer, que ajuda, mas com certeza a perfuração seria muito bacana poder ter acompanhado, mas na época não calhou e não consegui. Mas falando de estágio assim ainda, né? Eu estagiei em 2 empresas, nessa empresa de perfuração, que tinha parte de GAC também, e numa outra empresa que tinha a parte de licenciamento e GAC. E aí nessa outra empresa eu fiz um campo que foi bem bacana, que eu fui para o Tocantins, Caramba! fiquei lá mapeando as encostas de uma represa, né? E aí até com o acontecido recente aí de Capitólio, eu lembrei, né, desse campo que eu fiz, foi bem bacana. Mas falando da experiência de campo de estagiário, foi muito legal isso aí. Aí era de geólogo mesmo, essa era o trabalho do geólogo. Essa era de geólogo. Ixi, eu fiquei encantado. E aí você tá no estágio, trabalhou com GAC, e em que momento você faz o mestrado e, sei lá, não sei se você abandona o GAC ou você se distancia um pouco. Exatamente, foi isso. Sempre gostei também de sedimentologia, estratigrafia, e apareceu, né, essa oportunidade de fazer um mestrado. E o petróleo sempre teve ali atrás ali do GAC, meio junto com o GAC. A mineração durante a graduação se perdeu, assim, perdeu O encanto. o encanto. Agora, o petróleo sempre mexeu um pouquinho. E aí teve uma oportunidade de fazer esse mestrado. E na época eu estava estagiando e a proposta de efetivação da empresa, também era uma empresa de médio e pequeno porte, foi uma proposta que não agradou muito também. Certo, E aí eu falei, então acho que eu vou fazer um mestrado. certo. E esse mestrado era com um professor que eu gostava muito também, da GEL, super inteligente, de sedimentologia, estratigrafia, e era bem focado assim na indústria, né? O escopo assim era meio que seguir os passos da indústria do petróleo, mas para um afloramento. Sim. 2 afloramentos gigantes de quase 1 quilômetro, de 800 metros mais ou menos de extensão, e um deles tinha 40 metros de altura. Fazer tudo nesse afloramento como se fosse um reservatório. Sim. Um reservatório no caso, né, de petróleo, mas poderia ser de água, né, Marcão? Sim, pois é. Pois é. Pois é. Mas foi isso que me levou a seguir nessa direção. E aí, seguindo a história, né, como que voltei para o GAC? Uhum. Durante o mestrado, eu fiz vários freelancers para uma empresa até conhecida em São Paulo aí, que trabalhava bastante fazendo atividade de campo, de investigação, remediação, e conciliava isso com o mestrado, né? Então, ia tocando as duas coisas em paralelo. E voltando para o mestrado agora, o que eu fiz no mestrado? Foi basicamente esses afloramentos, né? Eu tinha 2 afloramentos, fiquei mais de um mês lá na Bahia, na bacia do Tucano Recôncavo lá. E eu mapeei uma formação, mapeei não, né? Mapeei esses 2 afloramentos, levantei várias sessões, era uma análise mais de meso e micro escala desses afloramentos sobre a permeabilidade e porosidade deles. E correlacionar isso com as faces e elementos arquiteturais, arquitetura de deposição dos sedimentos. E aí, como é que foi isso, né? Eu fiquei lá no campo, como eu disse, um bom tempo. E aí a primeira etapa,
foi entender a sedimentologia, né, e até a estratigrafia dessas camadas, como é que elas funcionavam, variação de granometria, variação de estrutura, isso lá no campo, né, Sim. numa escala macro, assim, né, de amostra de mão. Uhum. Então, olhei tudo e tal, e também fiz medidas nesse afloramento com um permeâmetro de campo que a gente tinha na época, que era baseado na injeção de ar, e aí Certo. ele media e via quanto tempo demorava esse ar para sair de novo. Ele empurrava o ar É, e aí ele te dava um número lá, um certo. número que depois, no mesmo ponto que eu fiz, eu peguei essas amostras e mandei para análise da petrofísica a gás nas empresas de petróleo mesmo. Certo. E aí eu tive uma correlação, né, uma equação de correlação, e usei as medidas de campo, que eram as medidas mais baratas, E eram vamos dizer muitas, né? assim, muitas, e com as amostras que eu tinha de petrofísica a gás, eu consegui ter uma correlação bem bacana. E uma coisa que a gente usa no GAC, em qualquer lugar também, né, é usar uma técnica mais apurada, onde você tem um detalhamento da informação maior e atrelar isso a uma maneira onde você consegue coletar seus dados com custo mais baixo. Sim, E aí, sim, se você tiver uma boa correlação, você expande seus dados e fica com uma resolução muito maior, né? sim. E nessas medidas, né, de permeabilidade e comparando isso com a análise de faces e com a estrutura, né, dos sedimentos, fluxo do transporte na época da deposição, eu comparei a permeabilidade em 3 direções, né? Ah, tá, 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 Que é tá. o que a galera do petróleo faz muito, né? Sim, sim, sim. Uma paralela à estrutura da rocha, uma estratificação cruzada ou coisa do tipo. Certo. Uma perpendicular a ela, perpendicular no eixo X e outra no eixo Y. Certo. E dá uma diferença bem bacana. E isso é uma coisa que eu sempre pensei, e assim, no GAC a gente fala só em permeabilidade até hoje. Até admite o fluxo da água subterrânea, né? É o que a gente pensa mais. Mas foi isso, assim, o meu mestrado até aí foi isso. Aí a segunda parte, essa foi a primeira parte, né, de campo. E a segunda parte foi um estudo mais de laboratório mesmo, que eu analisei várias lâminas. Todo lugar que eu pegava a amostra, coletava, eu fazia a lâmina, né, a petrografia, É. e aí analisava a microescala. Analisava essa escala de afloramento, de amostra de mão, né, macro. E no microscópio petrográfico, né, eu tinha essa análise dessa heterogeneidade micro. E aí, com isso, eu conseguia, vamos dizer assim, justificar as permeabilidades de cada face. Então, foi um trabalho de correlação de muita coisa, tem bastante dado. E aí, no final das contas, eu consegui atribuir uma arquitetura deposicional que funcionaria melhor como um reservatório Uhum. e uma que seria um selo para o petróleo ou uma zona de armazenamento para o Uhum. GAC. E foi esse, assim, a história. E no final, com todos os dados, nessa outra empresa que É. eu fiz o estágio, como são as coisas, né? Nessa empresa que eu não fui efetivado porque eu quis sair, né? É. Eu conheci um cara que ele sempre trabalhou com drone. Muito Ah, louco, isso há caramba. um tempo atrás. Agora tá super na Sim, moda, né? sim, Mas há sim. um tempo atrás, sei lá, 8 anos, 10 anos atrás, quem falava em drone Pois é. era coisa de outro mundo. E o cara já tinha feito tudo com drone. Aí eu falei, tenho meus afloramentos aqui, um monte de dado. Eu vou chamar ele o cara dos drones. E aí, o que eu fiz foi fazer um imageamento dos afloramentos É. com drone, com foto, né, aérea, montei um fotomosaico e aí populei isso dentro de um modelo geoestatístico de faces primeiro, É. porosidade e permeabilidade. Então aí eu tinha as minhas seções geológicas que eu levantei em campo como se fossem poços ali, só que eu conseguia ver continuidade lateral, que é uma super vantagem, né, de Sim. conhecer o meio, que a gente não tem nem no GAC, nem em qualquer meio que usa perfuração, né? A nossa amostragem Sim. vertical tem uma resolução muito boa, mas a lateral a gente tem uma certa defasagem, né? E aí eu usei esse drone e todos os dados para fazer um modelo geoestatístico de faces, de como essas faces se repetem ao longo de uma sequência. E também, depois disso, eu populei essas faces com as medidas de porosidade e permeabilidade que eu adquiri no trabalho. Então, o resultado mostra que isso segue uma sequência não muito racional, né? Porque o meio é bem heterogêneo, como você mesmo fala, mas você consegue
De repente, com uma leitura ou uma descrição de sondagem, com esse olhar da continuidade lateral, você consegue prever como que é essa sua geometria no 3D, né? E esse era o meu objetivo principal, falar como que era, né, o 3D dessas faces, como isso se distribuía e a correlação disso com a permeabilidade. Esse foi o mestrado. Legal. Bastante coisa. Isso é totalmente aplicável, né, na nossa área. Então, Heitor, explica para a gente aí que é mais leigo. O que são sequências? O que é estratigrafia de sequência? Se é que existe isso? Ou a estratigrafia é uma coisa, a sequência é outra? E o que são faces? Esse conceito de faces é muito, muito importante para nós no GAC, mas a gente não fala muito sobre isso. Então, o que é isso aí? O que é estratigrafia de sequências? O que é estratigrafia? O que é sequências? E o que são faces? Vamos lá, eu vou por partes, você vai me lembrando aí, Marcão. Vamos lá, faces. É parecido com o que hoje a gente vê no GAC como uma litologia, né? Mas não é só uma litologia. Como é que eu defino uma faces, né? A faces pode ser definida tanto por granulometria, no caso de siliciclásticos, né? Que são areias, argilas, tirando os carbonatos, né? Que é o que a gente tem no GAC também, né? A maioria dos nossos depósitos são aluvionários, fluviais. Então, vamos mais para esse caminho aí. Para definir uma face, você pode usar a granulometria, você pode usar a estrutura, você pode usar a cor, você pode usar o grau de seleção, se tem um grão maior, um grão menor, como é que está isso. E pode usar até o que tem de bioclastos, não sei se tem uma concha ou qualquer coisa do tipo. Então, ela vai te permitir, uma faces, caracterizar uma camada não só como uma litologia, né? Ah, isso aqui é areia, isso aqui é silt. Não, ela vai isso aqui é uma areia com uma seleção ruim, de cor avermelhada. E assim, é uma maneira, né, de você diferenciar essas suas camadas, colocando basicamente essas variáveis que eu comentei aí. Certo. Agora a próxima era sequência, estratigrafia de sequências. Isso, vamos lá. Estratigrafia, que a gente usa, né, como correlacionar, né, essas camadas. Então, como que a gente vai correlacionar essas faces, né? Agora, uma coisa antes da estratigrafia, né, que quando a gente faz essa descrição em faces, o que a gente busca, né? Qual seria o próximo passo na descrição de um depósito? Seria agrupar essa associação de faces que se repete. Então, o que eu faria? Eu teria, num depósito fluvial, por exemplo, eu tenho um cascalho na base, uma areia, e depois eu tenho um silt, e é isso. E isso vai se repetir, e isso vai ser uma associação de faces, que a gente chama aí de finding upward, né? Que os geólogos chamam, que é uma sequência granodecrescente para o topo. Então você vai ver que essa associação de faces no seu depósito, ela vai se repetir várias vezes. Certo. E aí, com isso, você consegue tentar, né, pensar nisso como um elemento do seu sistema deposicional. Então você sabe que uma sequência dessa, como eu falei, sei lá, uma sequência com um conglomerado, um seixo arenoso na base, subindo para uma areia e depois para um silt, de repente, pode ser um depósito de um canal. E você sabe que um canal ele tem uma forma lenticular. Ele não é, na maioria das vezes, tabular. Certo. E aí depois na sondagem do lado, você vê que a sua sondagem vai pegar só argila. Então você fala, peraí, então eu tenho um canal aqui, uma argila aqui do lado, deixa eu fazer uma associação com o meu sistema deposicional. Então essa argila pode ser uma planície de inundação, aquela área de várzea que fica próximo do rio. Tá, mas beleza, para que eu vou saber tudo isso? O que me importa isso, né, no fundo? É só para fazer uma analogia e tentar descobrir o sistema? Não. O principal intuito disso é fazer com que você tenha uma noção de como essa forma é tridimensionalmente. Esse é o grande impasse para qualquer investigação nossa, né? Porque se você tiver um conhecimento da forma 3D da sua zona de fluxo, por exemplo, que é uma zona arenosa, você vai saber para onde o seu contaminante vai migrar. Sim. Então, isso é muito importante. E a gente não tem esse dado na sondagem, né? Sim. Na sondagem, a gente tem só aquele dado vertical. Sim. Então, só voltando aí, que é uma coisa que é interessante. Primeiro, você vai chegar a descrever as faces, a associação de faces, e aí você vai partir para um elemento arquitetural, que é, no caso, um canal ativo de um rio. Uma planície de inundação, que é uma área de várzea, onde predomina a argila. E para dividir essas associações de faces, o que a gente usa são superfícies limitantes, né?
E essas superfícies limitantes são usadas na estratigrafia para você correlacionar as camadas, né? Então, se você tem uma superfície limitante em uma sondagem e essa mesma superfície aparece na outra, você vai correlacionar elas com a estratigrafia, né? Agora, você tocou num ponto muito legal, né? Que é a estratigrafia de sequências. Uhum. A estratigrafia de sequências, o que a galera fala bastante é o modelo da escola da Exxon lá, né? Aham. Que é uma empresa que desenvolveu esse modelo para o tipo de reservatório que eles estavam trabalhando, né? E o que era o objetivo principal para eles, a variável mais importante para eles era a variação do nível do mar. Uhum. Era isso que mandava se ia depositar, né, um sedimento fino ou um sedimento grosso. Certo. Então, era isso que mandava para eles. E as outras variáveis para eles eram constantes. E a variável mais importante que eles consideravam como constante era o aporte sedimentar. Que para a gente aqui, a gente sabe que não é constante, né? Nos Sim. nossos ambientes aqui continentais, Sim. um rio, por exemplo, essa estratigrafia de sequência da escola da Exxon, ela é aplicável para o modelo onde eles estavam lá, né? Mas muitas vezes nos nossos rios aqui, que o aporte muda muito, desbarrancou uma área fonte de sedimento e aumentou o aporte sedimentar do rio, a variação do nível do mar não vai, né, ganhar desse aporte de sedimento. Sim. Então, Sim. isso é uma coisa bem legal. E tem até, Marcão, até deixar até uma sugestão de bibliografia para o GAC da estratigrafia de sequência. Tem um manual da EPA, Sim. que é de 2018, se eu não me engano, Marcão, me ajuda aí, é É isso? recente, 18, 20, alguma coisa assim, entre 2018 e 2020. E eles falam, né, da importância dessa estratigrafia e de ver a estratigrafia e modelo de faces e pensar nisso como, né, um sistema deposicional. Eles falam dessa importância e aplicações de alguns casos de sucesso lá, né? Sim. Vamos lá, Marcão. Voltando aí agora. Cobri tudo? Sim, tá ótimo. E aí eu venho para mais duas perguntas nesse tema. Então, como é que a gente faz? Se você está num ambiente deposicional, você faz uma sondagem aqui, outra lá e outra lá. Como é que você sabe que as coisas daqui e de lá estão relacionadas? Porque nós, os engenheiros, vamos lá fazer o nosso melhor e descrever tátil visual. Se a gente caprichar um pouco mais, a gente vai com a carta de Mansell e descreve a cor correta, né? Não a cor que a gente acha, né? Mas aquela cor correta. Eventualmente a gente coleta amostras, manda para fazer análises granulométricas e eu defino as minhas unidades estratigráficas ali. Agora, tem outra sondagem lá e outra lá. Como é que... Aquela velha história, né? Como é que eu junto isso aí? Tem aquele do Mickey Mouse, né? Tem aquela coisa do... Né? Tem várias interpolações possíveis aí. Como é que a gente deve fazer, então? Qual é a dica que você dá para o pessoal? Bom, Marcão, o que eu falo, né, para a galera que eu acho que é super importante é você ter esse conhecimento do sistema deposicional ou da geologia ali da área. Então, aquela velha parte da geologia regional dos relatórios, que todo mundo Isso. passa sem olhar nada, né? Ela passa a ser importante. E até, muitas vezes, só aquela bibliografia da CPRM que a gente pega e coloca no relatório, também ela não é suficiente. Então, o que eu sugiro? No estado de São Paulo, principalmente na área metropolitana, né, que é onde a gente tem a maioria dos nossos casos, tem muitas teses de mestrado, doutorado, da galera que mapeou essas regiões. E essa busca por essas teses e uma descrição um pouco mais refinada, muitas vezes tem gente que fez até furo de sondagem ali para alguma coisa do tipo. Então, isso vai te nortear muito. E principalmente, não é puxando o saco do meu mestrado, não, mas é nos afloramentos que você vai conseguir ter essa noção de lateralidade das camadas. Então, uma busca por um afloramento ali do lado, se possível, é muito bem-vinda, né? E agora, se você não tiver isso, o que você tem que fazer é tentar dividir a sua descrição como se fossem as faces que eu comentei, e tentar ver se tem uma ciclicidade nessas litologias faces e tentar atrelar isso a um sistema deposicional. Mas, poxa, como é que eu vou saber do sistema deposicional? A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer como é o registro de um sistema deposicional. Que o que a gente tem aí na bacia de São Paulo bastante é que a gente pega próximo dos rios ali, geralmente pega aquela argila orgânica, né? Sim. Próximo ali, e depois pega aquela sequência granodecrescente.
que é um depósito fluvialzão, e depois pega aquela lapa do Resende embaixo. Uhum. E às vezes essas areias aí são alternadas com argilas e tal, nada mais são do que a planície de inundação e os canais ali de antigos rios, né? Então, respondendo agora com afinco a sua pergunta, eu acho que a geologia regional, mas não a geologia da CPRM, um estudo de mestrado ou de doutorado próximo da área, é muito bem-vindo para tentar fazer essa correlação. Afloramentos próximo do site também são muito bem-vindos. E essa descrição com o máximo de detalhe possível, né, no campo, né, Marcão? Sim. A gente fala, né, que, nossa, uma diária de um HPT para ver a condutividade e tal, mas o nosso liner ali que a gente tem e a informação tá ali, o HPT tem tantas coisas que pode nos dar uma informação dúbia, né? Sim. A sondagem tá ali, né? A litologia tá ali, a informação aquela ali não tem erro, né? É aquilo que você vê. Sim. E para chegar nessa descrição de um sistema deposicional e ter essa noção de continuidade lateral, acredito que seja essas dicas, até porque a nossa amostragem, né, Marcão, não é, na maioria das vezes, como a gente queria. Sim, sim, sim. Mas às vezes vale até a pena, né, você aumentar essa malha de sondagens, às vezes nem mesmo para coletar uma amostra, né? É louco isso. Pô, fazer uma sondagem sem coletar amostra, você vai saber aonde sua zona de fluxo vai. Pois é muito importante fazer isso, né? Pois é, imagina, se você tem, no caso, vamos dizer assim, uma migração off-site aí, e de repente a sua zona de fluxo, ela tá no sentido do vizinho ali. Do vizinho, exatamente. E se sua camada de areia para no limite do terreno do seu cliente e do vizinho? E você acha que ela vai continuar e você não sabe disso? Você vai fazer um monte de poço lá fora, não vai achar Tentando nada. achar areia, não acha areia. Exatamente, é porque você não tem essa noção do 3D, né? Isso é muito importante. Legal. E a outra pergunta nesse tema é assim, você estudou bastante sedimentologia, falou, né, das depósitos aluvionares e tal, formação São Paulo. Mas e quando o cara está num site que é predominante o solo residual, né? O solo que é formado ali in situ? O que o cara faz aí? Poxa, Marcão, ali... Aí é difícil. Os saprólitos da vida aí, né? Uhum. O que a gente tenta fazer é porque a maioria das vezes o que acontece, né? Quando você pega um solo desse para descrever, tem aquela descrição da galera da pedologia que mostra aqueles horizontes Sim. B e C, que onde tem estrutura você chama de um horizonte, onde não tem estrutura você chama de outro. Mas eu acho que aí fica mais difícil, né, de você prever as coisas, porque imagina que o seu ambiente deposicional era uma rocha ígnea ou uma rocha metamórfica que você não sabe muito como é que ela se comporta, né? Então é muito difícil. E na maioria das vezes, em São Paulo aí, né, a gente acaba pegando os migmatitos da vida, que você volta, né, pensar na rocha, né? Como é que é a rocha? É uma banda mais escura, né? Uma parte mais escura e uma parte mais clara. Geralmente essa parte mais clara tem minerais que se alteram, vão sofrer uma alteração com mais dificuldade, então vai predominar uma granulometria maior, né? Uma granulação maior, então vai predominar a areia. Agora nas zonas mais escuras, onde a gente tem fibório, biotita, essas coisas, piroxênio, a gente vai tender a ter um material mais argiloso que altera mais fácil e vai para uma granulação menor, né? Mas assim, acho que esse é o grande trunfo desse tipo de solo. E uma outra coisa muito importante é a compactação, né, Marcão? Sim. Que influencia muito na permeabilidade, na condutividade, que é o que interessa para a gente. Eu acho que nesses solos residuais, essa correlação lateral fica complicada, Sim. aumenta aí, fica muito mais difícil, mas ao mesmo tempo, quando você tem esses migmatitos aí, do Embu, né, o que acontece é que as zonas de fluxo elas acabam sendo mais restritas, né? Porque elas são bandinhas, né? Não são canais de areia. Mas é complicado, eu te falo que é muito difícil, né? Mas acho que essas são as dicas, né? E a galera acaba separando também, né? Pelo grau de compactação e dureza do solo ali, né? Que vai influenciar também. Legal. É difícil, isso aí é um grande desafio. E queria que você tivesse respondido assim, faz assim, assim. Mas não é tão fácil, né, Heitor? Poxa, não, Mas aí, Heitor, como ferramenta de investigação, né, da identificação, delimitação das faces das unidades estratigráficas, seja deposicional, seja
residual. A gente é fã de olhar para a amostra, né? Você acabou de falar, e eu sempre falo isso aí, né? Que nada como uma boa amostragem de solo. E muitas vezes a gente usa, associada à amostragem de solo no liner, alguma outra ferramenta. Você citou aqui o HPT, tem muitos trabalhos, eu já trabalhei com CPTU, e você também. Como é que é você juntar essas informações? É muito rico? Vale realmente a pena você ter uma informação a mais? E aí, o HPT e o CPTU, é melhor ter os dois? É melhor ter um dos dois? Qual é a vantagem de um? Qual é a vantagem do outro? Nessa complementação dos liners. Vamos lá, Marcão. Com certeza o HPT e o CPTU, eles ajudam muito nessa leitura do meio aí, vamos dizer, nessa interpretação. Mas assim, como você mesmo falou, se você olhar o HPT sem o liner é ruim e olhar o liner sem o HPT pode ser melhor, né? Eu acho. Se tiver que escolher, né? Se tiver que escolher, se... Se tiver que escolher, eu acho que o liner é melhor. É. O liner com uma boa descrição é melhor, mas claro que o HPT ele vai te sinalizar ali, né, algumas diferenças de permeabilidade que às vezes na descrição você pode não enxergar e até pela resolução dele, mas com certeza você tem que olhar as duas coisas junto. E assim, você vai lá na sua amostra de solo, né, do liner, vai descrever as suas faces, vai entender como é que funciona, e isso vai ter que bater com o seu HPT. Então, as suas areias lá, com as suas zonas de fluxo do HPT e coisa desse tipo. E uma coisa bem legal do HPT também são os testes, né, de dissipação para medir a potenciometria, isso é uma coisa muito bacana. Mas voltando aqui à comparação, muitas vezes já vi não bater, né? Sim. De você chegar lá no campo e falar, poxa, e acontece muito naquela argila orgânica aí que a gente pega em São Paulo. Sim. Porque a pressão que vem do HPT, Pois é. ele destrói aquela argila e Sim. ele vai te dar um fluxo alto e uma pressão baixa. E aí você vai, tem uma areia aqui então é isso. Não, mas não é, né? Você vai olhar na sua sondagem lá e você vai ver que é uma argila toda mole, toda plástica. E aí, se você tivesse só o HPT, você ia comer bola, né? Vamos dizer assim. Então, acho que é fundamental essa integração dessas duas ferramentas, né? Porque o liner também acaba sendo uma ferramenta. E agora, o CPTU e o HPT, né? A gente sabe que o HPT ele é bom para aquelas zonas mais permeáveis e o CPTU para zonas menos permeáveis. O ideal seria a gente ter tudo, né, Marcão? Sim, Ter sim. o liner, ter o HPT, ter o CPTU. Sim. Mas, na maioria das vezes, o limitante é o budget do projeto, e aí, quando você vai fazer um HPT na área, você, a maioria das vezes, já tem uma noção do solo que você vai encontrar ali. Então, se você tiver um solo mais duro, mais argiloso, você vai tender a um CPTU, né? Agora, se você tem um solo mais arenoso, você vai tender para um HPT. Sim. O CPTU, esse tipo de erro, né, nas argilas não ocorre. Que o CPTU é justamente para essas argilas moles, né? Para isso que ele foi feito. Não, legal. E já entrando na história das ferramentas, que você já trabalhou com várias delas, no ELNEPL. No ELNEPL, historicamente, a gente usava o VOST, né? O VOST foi a primeira ferramenta aí para você identificar realmente o ELNEPL, que não é móvel, né? O ELNEPL que ficava trapeado, tem vários artigos famosos, um deles é do Sutterson, da Arcades e tal, né? Que é um artigo mais clássico sobre isso. Mais recentemente, o pessoal da Geoprobe desenvolveu o OIP. E aí a gente então tem basicamente essas duas ferramentas. Você já usou as duas? E se você já usou as duas, quais são as vantagens de uma e as vantagens da outra numa área com ELNEPL? Bom, eu já usei sim, Marcão, as duas. Como você falou, cada uma tem o seu ponto mais forte. Acho que como a gente fez a relação do CPTU e do HPT, acho que aqui vale também. O VOST ele vai te dizer, ele vai te dar uma ideia de composição, né, do seu óleo, do tamanho dos anéis aromáticos ali que você tem no seu meio. E o OIP é mais um imaginamento mesmo. Eu gostei muito no trabalho que eu fiz, do resultado do VOST, porque eu consegui identificar um óleo mais novo, um óleo mais velho, até correlacionado com a degradação desse óleo e tamanho das cadeias, você consegue ter essa informação. E o OIP, ele também delimita, né, também
tem esse poder, mas ele não consegue te dar essa diferença de De composição produto, né? como o Vols te dá. Mas o OIP agora, né, tá vindo junto com o HPT. Sim. Então é uma coisa muito dolorida de escolher, né? A gente tem um site agora para investigar com fase livre e o OIP você acaba, pelo fato de ter o HPT junto, você acaba atendendo a ele, né? Que com o mesmo preço você vai ter duas coisas, é a barganha, né? Sim. Você vai ter é 2 em 1, né, Marcão? Sim, Agora, e o Vost, por ser uma ferramenta que eu acho que nem é produzida mais, né, Marcão? não, não é. Ainda, a Infelizmente não. Dakota ainda não tem mais, né? Ele não tem o HPT acoplado, né? Então você teria que ter uma sonda ali para fazer o HPT. Eu não respondi sua pergunta, né? Não, Mas mas não acho que respondeu. eu Tem guiei a vantagem. resposta. Não, mas tem Acho que vantagens em cada um, né? Tá certo, você falou delas. eu acho que para mim é isso. Mas na maioria das vezes, se eu não tenho um problema com duas fontes diferentes, dois tipos de óleo diferentes e coisas assim, acho que na maioria dos projetos O wipe eu com vou tender HPT. para o OIP com HPT. Mas se eu tiver essa nebulosidade ali dos produtos e quiser entender melhor, eu acho que aí vale a pena pagar um HPT à parte. Sei, entendi. E aí, falando nos projetos e tal, né? Então, você está falando das investigações, dos projetos. A gente não falou aqui, mas você hoje é coordenador de projetos, né? Então, você está na Arcadis e como um coordenador de projetos. Qual é o seu trabalho? O que você faz no dia a dia? Você se esmiuça sobre a sedimentologia, sobre a geologia regional, ou você, a maior parte do tempo, você cuida do gerenciamento das pessoas, da grana, do sei lá o quê? Bom, Marcão, então, eu queria muito perder o meu dia inteiro, né, falando de sedimentologia e olhando com mais detalhe, né, o modelo conceitual, mas acaba que a gente tem algumas outras obrigações também, né, lá dentro da empresa, e eu acabo fazendo pouco, né, essa parte eu gosto muito dessa parte técnica. Dentro do meu horário de trabalho, eu acabo fazendo pouco, menos do que eu gostaria, mas é uma paixão, e o que eu faço trabalho bastante, né, com o gerenciamento, né, do projeto, bastante contato com clientes, né, então resolvendo alguma coisa que dá errado, Sim. e fazendo bastante propostas, né, elaborando bastante propostas, escopo de propostas, e também fazendo a gestão, né, do pessoal e das demandas que tem que ser entregues, e prazos e cronogramas. Acho que esse é o que mais ocupa, né, a minha carga de trabalho hoje em dia. Mas quando acaba, né, quando tem uma brechinha ali, eu sempre gosto de ficar olhando o que está acontecendo, fico sempre em contato com a galera do campo. Eu não quero perder essa parte técnica, né? Tem muita gente que acaba seguindo para uma carreira, né, só gerencial na nossa área hoje. No GAC tem se falado muito disso, né? Uma carreira em Y, né? Se você quer seguir um braço mais... Claro, no começo você vai ter essa bagagem técnica, mas quando você chega ali na coordenação, ali você não tem, né? Mas muita gente diz que você escolhe, né? Ou você vai para a parte gerencial, ou você vai para a parte técnica, que não precisa ser assim, né? Eu acho que dá para conciliar as duas coisas, e eu acho que é assim que eu quero seguir. Eu quero conciliar, né, essa parte técnica que eu gosto muito com a parte gerencial, que eu também tô tomando muito gosto, né, para isso, e é muito bacana lidar com pessoas, entender as pessoas como elas são. Eu acho que é muito legal também. São praticamente dois mundos totalmente diferentes, né, Marcão? Acho que Sim. uma coisa é você pegar ali, parar e analisar os seus dados ali, viver no seu mundo, e outra coisa é você estar ligado em tudo que está acontecendo para fazer da melhor maneira, ajudar o máximo possível
as pessoas ali do seu time, fazer com que tudo dê certo. Mas eu gosto das duas coisas, e é uma coisa que vem me despertando bastante interesse, né? E estou até estudando bastante isso também, porque a gente acha que essas coisas aprende com o tempo, né? Isso aí você vai aprender com o tempo, nada disso, né? Isso Você tem que aí ir você tem que atrás também, né? estudar. Como tudo, né? São as soft skills, né, que a gente chama. São mais difíceis de aprender do que a parte Com técnica, pode ter certeza, certeza. né? Eu acho, né, muito mais Com difícil. certeza. Mas acho que é um pouco esse o overview aí do meu dia a dia. Existe carreira em Y realmente no GAC? Porque o que eu vejo, mas você está mais de perto nisso, porque você trabalha numa corporação e você tem muitos amigos, colegas de faculdade e amigos em geral que trabalham em outras corporações. Existe realmente a carreira em Y? Porque eu assim, daqui do meu lado, que eu sou mais leigo nisso, não vejo. Eu vejo que o cara, quando ele é gerente, ele é gerente, né? Então é mais gerencial do que técnico. Eu não sei se existe algo como um gerente técnico, que o cara cuide da parte técnica, como uma carreira realmente em Y. Se o cara subiu, é porque ele é gerente. Eu vejo isso. Não estou errado, Heitor? Não, Marcão, no fundo, eu concordo com você. Mas o que eu tenho visto bastante na Arcades US, eles têm bastante cargos assim, de gerente técnico, é um technical advisor, o cara Então, ele fica mesmo com essa parte técnica. E até umas semanas atrás eu estava conversando com um desses caras. Sei. E ele até comentou, ele sempre trabalhou com GAC, né, lá, com investigação, remediação. É um cara super técnico e ele está querendo migrar para essa área, né, gerencial. Bom, então, na Arcades US eu vejo isso acontecendo, que existem cargos, né, de especialista, e é um cara realmente que tem mais de 20 anos de experiência, e ele não lidar com gerenciamento de projetos. Na Arcades Brasil, isso está começando, né, também já tem alguns cargos nessa linha, e eu acho que no futuro próximo isso vai ficar um pouquinho mais segregado sim, Marcão, mas eu acho que você não vai conseguir esquecer 100% do técnico para ser um cara, Claro, né, claro. de negócios no GAC, né? Você não vai conseguir fazer isso, mas acho que você pode pender para um lado ou para outro. Pô, você falou, Heitor, da Arcades US, né? Então isso é uma coisa que todo mundo elogia na Arcades, né? Que tem um bom diálogo com as pessoas do exterior, né? Como é que é? Você dialoga, sei lá, tem muita gente que a gente conhece, que foi meu entrevistado aqui, para citar alguns só, o Fábio Minzon, o Leandro, o Willen, o Júlio. Você tem um diálogo fácil com essas pessoas ou está todo mundo muito ocupado com as suas coisas? E como é que é o diálogo também com os caras do exterior? Você dialoga facilmente com os caras da Arcades do exterior ou também sei lá, tipo, precisa marcar hora, precisa lançar hora de alguém no projeto, ou é fácil o acesso? Como é que funciona? Bom, então, Marcão, na Arcades, uma das coisas que eu acho muito bacana, brilhou muito meus olhos assim quando eu comecei a trabalhar na Arcades, que é essa interação que a gente tem entre as equipes, né? Isso é uma coisa muito bacana e ajuda muito, né, no trabalho, que às vezes você está com um caso lá. Uma coisa que eu gostei bastante na Arcades, isso brilhou meus olhos, e até uma coisa que incentiva bastante é você ter essa troca de informações com toda essa galera de São Paulo, tanto no Rio e na Arcades inteira como um todo. A galera de BH também, a gente troca muita figurinha. Então, como a gente tem muito projeto, tem muitos casos diferentes, né? E você vai aprender, né? Só quando você vê aquilo de várias maneiras. Às vezes, isso aí já passei por uma coisa parecida, aí vai lá e fala, fulano, olha, eu tenho um caso parecido, então, o que você fez? Eu fiz isso ajuda muito, né? E sobre a Arcades US, a gente tem também um contato super fácil com eles, até tempo atrás, olha que, acho que faz uma semana, mais ou menos, eu falei com o Joey Quinnan, e até sobre esse negócio de faces e elemento arquitetural, perguntei para eles como é que estava isso lá. Então, o acesso é bem fácil, e a gente tem até alguns calls e treinamentos com o pessoal de lá, né? Legal.
e até sobre temas estratégicos, temas, vamos dizer assim, mais comuns no nosso dia a dia, investigação, remediação, e tem esses grupos, né, que a gente consegue ter, grupos técnicos que a gente consegue ter contato com essa galera de fora, né, isso é muito bacana. E a gente vê o que eles estão fazendo lá fora, né, Sim. e uma coisa muito bacana de ver é o que você fala, né, nos seus podcasts, nas aulas, e o que a gente acredita, né, da investigação de alta resolução. A gente não está tão atrás do que a gente acha, né, que acho que isso é coisa do brasileiro, né, achar que a gente está muito defasado no conhecimento e a gente não... Mas eles fazem... os trabalhos lá são parecidos, claro que alguns têm mais budget e tal, mas eles também têm projetos que o cliente às vezes não quer, né, seguir para uma remediação, só quer ficar ali, coloca um sistema de contenção e fica só controlando o risco, não tem ninguém. Eles também têm esses tipos de projetos, porque a gente pensa, né? Ah, nossa, na Arcadis US, na outra empresa, lá nos Estados Unidos, é só projeto de remediação de não sei quantos milhões. Não, o gerenciamento de áreas contaminadas aqui e lá, entendi. tem dessas duas coisas, né? Uma coisa que tá para chegar aí, já fazer até uma propaganda aí, Marcão, Isso mesmo. são os PFAS, né? Sim, Que é sim. esse grupo de contaminantes que a gente está conhecendo agora, né? Então, e isso eu ouvi dizer, né, das pessoas que trabalham no GAC lá nos Estados Unidos, até de fora da Arcadis, que isso deu uma sobrevida aí para o mercado de áreas contaminadas dos Estados Unidos de mais uns 10 anos, né? Ah, caramba. Então, bacana, né? Sim. Bom, mas isso aí a gente vai abordar no próximo encontro aí, não vamos dar muitos detalhes, Isso, não. vamos lá. Mas só falando rapidamente aqui nós vamos ter um encontro específico para falar disso, mas vocês hoje trabalham, você já viu algum trabalho, ou você já trabalhou com PFAS no Brasil? Marcão, eu nunca trabalhei com PFAS no Brasil, mas a gente vê, né, em artigos, Sim. em vários artigos, os casos mais famosos das bases, né, americanas lá. Sim. E é isso o que a gente vê, e a gente está se preparando, né, para atender esse mercado. Sim. Que eu não sei quando chega, né? A EPA recentemente, né, publicou alguns documentos de como vai lidar com isso. E a gente está à espera, né, de quando isso vai se tornar realidade no nosso mercado aqui, né? Sim. Não, beleza. Já o gancho tá dado, Heitor. Vamos. E é bom que o laboratório se prepare, né? Porque tem muita coisa do laboratório. Nanograma, né? A gente está tendo um treinamento agora, são 5 sessões. Vamos ver aí a gente traz umas coisas bacanas aí. Não, legal, entendido. Heitor, queria que você contasse um pouco agora como é que foi a sua participação e como é que você enxergou toda a execução do manual da CETESB, né? Qual foi a sua participação? Qual foi seu papel nisso? Por que você ficou com esse papel? O que você fez e qual é o resultado? Bom, vamos lá. Bom, esse foi um trabalho muito bacana, Marcão, que ainda está em curso, né? Que é o novo manual, né, de gerenciamento de áreas contaminadas, com o objetivo principal era atualizar, né, esse manual com todos esses novos conhecimentos que a gente tem, né, de investigação mais no detalhe, de não utilizar, né, os postos de monitoramento para investigar, e até depois da DD38 da CETESB a gente mudou nossa maneira, né, de enxergar isso. Era o objetivo desse trabalho, né, mais atualizar, né, o manual com todos esses detalhes. Bom, eu fiquei muito feliz em poder participar, né, desse trabalho do manual, né, atualizar, né, esse manual. Eu trabalhei especificamente na seção de investigação, mas quem está encarregado, né, da elaboração desse manual é a ESAS, né, o Thiago que está coordenando tudo isso, e eu consegui juntar um time, né, junto com a Natália, que é a outra coordenadora dessa sessão de investigação. A gente juntou um time com pessoas de diversas consultorias
e trabalhou nessa atualização, né, das técnicas de investigação do GAC, e baseado, né, em todas essas atualizações que a gente teve com ADD, com essas técnicas de alta resolução, coletas de amostra de solo em alta densidade. A nossa sessão, né, de investigação, a gente enviou uma primeira versão draft para a CETESB, e esse é o status agora. Eles devem voltar para a gente mandar de volta, né, o documento para nós. Nós vamos fazer alguns ajustes e deve ser publicado em breve, né? Eles já estão publicando, né, Marcão, algumas sessões no site. Estão publicando de uma maneira que eu achei bem bacana, né? Parecido com o ITRC, publicando tudo online. E com certeza é uma ótima iniciativa, né? E um ótimo trabalho aí do GAC e todas essas pessoas que estão inseridas nesse trabalho do novo manual. Então, bom, duas coisas. Primeiro, o status atual é que está na CETESB, então o pessoal da CETESB vai olhar, vai devolver para a ESAS, que deve provavelmente submeter novamente ao grupo que você e a Natália estavam coordenando. Se é isso mesmo, né? E a segunda coisa sobre isso é qual é a dificuldade em gerenciar um monte de gente. Tudo bem, são todos técnicos, né? São todos amigos, né? Mas um quer escrever um detalhe, não, acho que se escreve patela esse osso aqui, não, escreve rótula, não, é joelho, não sei o que, né? Cada um tem o seu detalhezinho que puxa mais. Como é que foi coordenar tudo isso aí? Isso foi muito bacana, viu, Marcão? A gente tinha, no começo as reuniões foram mais frequentes, né? Até para definir, né, o outline, como seria... quem ia ficar com o quê e tal, mas assim, foi muito bacana porque a gente viu, né, entendimentos, né, de diversas consultorias sobre o mesmo tema, né, e claro que convergiu, assim, tudo para a mesma ideia, né, já está muito disseminado, né, essa investigação de alta resolução, como eu disse, coleta de amostra de solos em alta densidade, a questão do poção e tudo mais, mas foi muito bacana essa troca, né, e entender como cada pessoa pensa, e isso serve até, né, para alguns insights, né, e a gente teve antes de escrever, né, a gente teve que setar, né, um posicionamento geral, né, para todo mundo escrever com a mesma cabeça, né? Sim. E isso foi muito bacana, muito enriquecedor. É claro que, hora ou outra, um fala uma coisa, o outro desfala, um fala e o outro não gosta, mas isso aí faz parte do andamento. A gente gerencia ali e no final corre tudo bem, como correu. Queria aproveitar o espaço para agradecer todo mundo aí que participou do manual e foi uma experiência super bacana. Não teve grande problema, não. Eu acompanhei as discussões, e claro, existem discussões, existem discordâncias, mas não teve problema, assim, problema de verdade, não teve, não. Foi bem conduzido. Bom, se você está dizendo, né, Marcão, quem sou eu? Legal, Heitor. Agora você vai ter uma oportunidade diferente aqui nesse episódio. Você vai poder me fazer uma pergunta. Bombardeei você com pergunta, agora você pode me fazer uma pergunta. Maravilha, hein? Eu tenho vários, hein, Marcão? Vamos lá. Vamos lá. Bom, Marcão, uma pergunta que eu tenho para você, né? A gente sabe a importância, né, de todas as técnicas de alta resolução e tudo mais, né? HPT, CPTU, coisas do tipo. Mas se você pudesse escolher entre um liner e uma sondagem com HPT, né? Um direct push com HPT. O que você escolheria para caracterizar a geologia dessa área aí? Como você já falou muito bem, né? As coisas se complementam, né? Eu trabalhei bastante com CPTU, com RCPTU, e é uma ferramenta fantástica. Não trabalhei tanto, mas eu vi o HPT funcionando e também é uma ferramenta fantástica. Mas assim, se você colocar para escolher, eu tenho que escolher. E não vamos nem falar de contaminação, né? Vamos falar para descrever o material, né? Para tentar elaborar um modelo conceitual geológico, hidrogeológico, as unidades estratigráficas, zonas de fluxo e tal. Embora a precisão do HPT e do CPTU em geral seja maior, se é para escolher um, é o liner, claro, né? Porque eu estou vendo as coisas.
né? Não é uma medida indireta que eu coloco num índice e acima de não sei quanto significa A, abaixo significa B. Não, eu estou olhando ali aquele material na minha mão. Então, sem dúvida, não tem nem o que falar. Escolha o liner de longe, né? E digo mais, se só tiver uma ferramenta para escolher para fazer a investigação de uma área, é a amostragem de solo. Mais do que poço, mais do que screen point para mostrar água, mais do que OIP, mais do que o MIP até, né? MIP é um baita de um negócio bom, mas se tiver que escolher um só, é a amostragem de solo. É porque está tudo na tua mão. É claro, não é uma ferramenta perfeita. Você tem muitas incertezas no liner. Uma delas, a maior delas talvez, é se aquele liner que está na tua mão representa aquela profundidade. Para isso, a sondagem tem que ser bem feita, o cara que opera a máquina tem que ser bom, o furo tem que estar revestido, tem que ter uma porçãozinha de coisas aí para garantir que aquele liner é daquela profundidade. Depois, o liner não está sempre cheio, né? Então você precisa ter esse feeling, né? Esse sentimento, por que o liner não está preenchido, e se é só uma questão de compactação, você precisa descompactar na sua cabeça, né? Aquele liner. E daí a profundidade passa a não ser tão exata, você tem um erro, né? O erro que você usou ali para descompactar. Então tem todos esses problemas aí, né? Mas ainda assim o problema que ele tem, a vantagem que ele tem é muito maior que o problema. Então, se é para escolher um só, vai o liner. Boa, matou a pau, Marcão. Agora uma outra coisa. Aproveitar aqui, você me deu, vamos lá. me deu a abertura, tenho mais uma coisa interessante, né, que é sobre a investigação do fraturado, né? Quando você acha que a gente vai realmente partir para essa investigação e remediação, principalmente de aquíferos fraturados, qual a relação disso, né? Isso tem relação com a água que a gente usa dos poços de produção, sim, né? A gente vê essa situação, né, nos Estados Unidos, isso é muito frequente, né? Que a gente vê a galera preocupada para onde vai a pluma se não vai pegar um poço de captação, porque eles utilizam, né, muito a água subterrânea. E você acha que a gente só vai começar a investigar ou remediar, assim, de fato, o fraturado quando essa exploração começar a ficar... A gente já explora muito, né, no estado de São Paulo, mas quando isso começar a ficar documentado de uma maneira mais lícita... Realmente, né? Então precisa estar documentado para começar a fazer as coisas. Mas eu acho que eu estou vendo, né, a movimentação, claro, não tenho bola de cristal nem nada, mas eu acho que a investigação e um olhar bem mais de detalhe, assim, a exigência da investigação e da remediação do fraturado vai vir antes dos PFAS, que eu te perguntei dos PFAS, né? Eu acho que essa investigação do fraturado, realmente mais com detalhe, como deve ser feita, vai vir mais rápido, porque as pessoas estão vendo que os aquíferos têm que ser explorados, e são explorados, e muito explorados, pelo menos na Grande São Paulo, e nos grandes centros deve ser a mesma coisa, né? Então tem um problema, né? E esse problema precisa ser resolvido. Então a gente precisa olhar para esses aquíferos, não podemos deixar a coisa acontecer e sem controle nenhum, sem sequer investigar o impacto que tem uma explotação, né, de um poço tubular profundo no meio de uma área como Jurubatuba totalmente contaminada, né? E não tem um poço só lá em Jurubatuba, deve ter, sei lá, centenas de poços ali. Então qual é o impacto de todos esses poços? Então a gente vai precisar investigar corretamente. E o que é investigar corretamente? Basicamente é coletar amostras, né, da rocha, identificar as fraturas, daí vem todo aquele trabalho, né, famílias de fraturas, dos geólogos, né, que vão ver se a fratura está para lá ou está para cá, qual é a fratura que interconecta com qual, e aí tem uma série de instrumentos, né, de ferramentas que permitem essa investigação. Mas o fundamental o que é? O que você já falou, olha os afloramentos, olha a geologia regional e coleta a amostra, né, começa daí. A partir disso tudo você tem uma série de ações. Mas eu acho que a contaminação no fraturado já existe. Quando é que a gente vai efetivamente investigar e remediar? Logo, porque os tomadores de decisão estão tomando consciência da importância
e ninguém vai investigar porque é legal, né? Porque é bonito, mas vão investigar porque alguém vai mandar. E esse dia que alguém vai mandar tá chegando. Acho que vai ser bem em breve. Então, estamos para adentrar em um novo mundo, né, Marcão? Ah, sim. Com certeza. Essa investigação de fraturado e a remediação, principalmente, vai ser Sim. muito bacana. Nesse caso aí, a remediação é da água, né? Então, fundamentalmente da água, embora haja contaminação, né, difusão na matriz da rocha, que vai tornar isso mais complicado, mas então é a remediação da água nas fraturas, né? Que aí a água vai para onde a fratura está mandando. Vai ser um negócio interessante de fazer. Você acha mesmo, Marcão, que vai vir antes dos PFAS, o fraturado? Eu acho que vai, porque imagina o cara mandar investigar os PFAS aqui. Acho que o cara vai mandar investigar o fraturado antes de mandar investigar os PFAS, sabe? Porque o cara tá tomando água agora. Tem 14 mil poços na Grande São Paulo, clandestinos. Não pode deixar um negócio desse acontecer. Não, é loucura, né? Pois é. Bom, Heitor, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado pela toda a força aí, todo o apoio que você dá, dicas, sugestões aí na newsletter, mesmo no podcast. E então agradeço a sua presença, a sua ajuda. E agora o podcast é seu. As palavras, você pode falar o que você quiser aí, você que manda. Bom, Marcão, tô muito honrado de poder fazer parte, né, do podcast. Eu vejo sempre os podcasts que saem, acompanho a newsletter, você sabe bem. E queria agradecer também pelo seu trabalho que você tem feito aí, dando uma reativada, né, nesse mercado do GAC, nas informações. Queria só pedir para que você continue com esse projeto que ajuda muito todos aqui do GAC que usufruem, né, dessa sua newsletter, de tudo que você expõe aí nos seus canais. Pô, legal. Um abraço, obrigado. Até mais e Sorocaba, vamos lá. Sorocaba urgente, vamos lá. Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Essas foram as palavras de Heitor Gardenal, imagino que vocês também tenham gostado. Dentre as muitas coisas interessantes que ele falou, eu destaco as heterogeneidades do estratigráficas, os conceitos de faces, de ambientes deposicionais, elementos deposicionais e arquitetura de sequências. E ele recomendou, e eu vou colocar aqui na descrição desse episódio, um documento da EPA de 2017. Erramos o ano do documento lá durante a nossa discussão no episódio, mas a gente pesquisou depois e é de 2017, tá? Eu vou colocar esse documento na descrição do episódio e também vou colocar uma apresentação que é parte de um treinamento da EPA com ITRC sobre esse referido documento aí, que aborda a ideia da estratigrafia de sequências. Uma outra coisa legal é a revisão do Manual do Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. Existe um grupo técnico coordenado pela ESAS e desse grupo técnico saíram vários subgrupos técnicos, né? Um desses subgrupos que o Heitor coordenou junto com a Natália Nascimento, tratou de investigação de solo e água subterrânea. Eu tive a honra de participar desse grupo. Em breve, esse capítulo, bem como outros capítulos do manual, estarão disponíveis para todo mundo. Mas é isso aí. Obrigado a vocês que nos ouvem. Nós da ECD Training continuaremos dando a nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes aí, YouTube, Telegram, Instagram, assinem a nossa newsletter. A nossa newsletter é muito legal, recomendo que vocês assinem. E fiquem conectados conosco. Somos atualmente em 504 assinantes da newsletter, 428 inscritos no canal do Telegram, 958 no canal do YouTube, quase chegando a 1000, né? Muito legal. 873 seguidoras e seguidores no Instagram, além de 47 colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Basta acessar o site apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.